Olá, hoje é dia 4 de agosto de 2025. Neste ponto eu estou no Instagram da FEAC. A Eurídice já está aí, a Aline, Rodrigo e muitas outras pessoas, a Nelly. Aqui nós vamos gravar para colocarmos no youtube.com/Falcone Espiritismo, que é o meu canal de doutrina espírita. Muito bom, só gente bonita, estamos na FEAC, abrindo então o 38º? Isso. 38ª Frente de Estudos da Doutrina Espírita, mais 3 reuniões públicas. Então, 38 com 3, 39, 40, 41. 41 frentes de estudos na Fundação Espírita Allan Kardec. Para que isso? Vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, último parágrafo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E instruí-vos. Eis o segundo. Algumas pessoas falam, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Não existe mandamento em doutrina espírita. Existe conhecimento, instrução, capacitação. Doutrina espírita é como um paraquedas. Eu sou suspeito para falar, mas a mente humana é igual um paraquedas, só funciona aberta. Se você pegar qualquer um dos livros de Allan Kardec com mente fechada, como diz o Matuto, vai dar problema, né? Como nós falamos, problema. A coisa é tão delicada que nós temos um amigo pessoal, que este camarada era uma autoridade numa igreja pentecostal do Brasil, erroneamente chamada de igrejas protestantes, de igrejas evangélicas. Na realidade, não são igrejas evangélicas, são igrejas protestantes. A Igreja Católica Apostólica Romana, depois se dividiu em Igreja do Oriente, de Constantinopla, etc, etc, etc. Muito bem, metade da Noite das Trevas, da noite da Idade Medieval, Martim Lutero vem e coloca a reforma. A Igreja Católica Apostólica Romana faz a contra-reforma. E a partir dali, esses movimentos que fizeram reforma passaram a ser chamados de protestantes. Por quê? Porque protestaram contra Roma. Não estou falando de espiritismo, estou falando de história universal. Vai lá que você encontra isso. Então, este camarada, ele era uma autoridade numa igreja numa das igrejas pentecostais do Brasil, mais dinâmicas que tem. E como era um dos maiores conhecedores da Bíblia, a equipe de direção da igreja da qual ele fazia parte, entregou ele o Livro dos Espíritos e a obra de Allan Kardec, para que ele escrevesse um livro para acabar com Allan Kardec, desmoralizar a doutrina espírita. E ele foi para um retiro e foi fazer esse trabalho. Moral da história: encontrou todas as respostas para as perguntas que ele trazia dentro de si. Abandonou a igreja e tornou-se estudioso da doutrina espírita. E vem enfrentando nos últimos tempos desafios expressivos. Mas ele está repetindo uma experiência que aconteceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Tem um livro pouquíssimo conhecido, provavelmente você que está nos acompanhando no YouTube, você que está nos acompanhando no Instagram, como os companheiros aqui presentes, acredito que ninguém nunca leu esse livro, chamado Roma e o Evangelho. Alguém leu esse livro? A maioria, hein? Lembro. Ô Lourdes, faz favor de retirar-se do grupo, por favor. Estraga prazeres. O pior é que até o nome da minha mãe, eu não posso nem brigar com ela, mas dá vontade de torcer o pescoço. Tá lendo? Não, negroção não, médio. Muito bom. Um livro extraordinário. O que consta o livro? Eles mandam um grupo de sacerdotes, teólogos, para um retiro, para estudar
o livro dos espíritos e acabar com ele. Os fenômenos mediúnicos começaram a acontecer. E aí, bom, aí o resto vocês vão comprar o livro e ler, que eu não vou ficar aqui fazendo isso. Ô, Lourdes, se você contar, lembra do vampiro do Chico Anísio? Eu te rogo uma praga maligna, tá bom? Se você acredita em praga, assista o estudo que já está no meu youtube.com/Falcone Espiritismo, que é o estudo que eu fiz no grupo da Soninha de sexta-feira. Aliás, ainda não está, não. Ele está, mas está na lista para ser liberado, está na estreia, na lista da estreia. E aí eu falei sobre magia negra, magia branca, macumba, mal-olhado, superstição, talismã, feiticeiros. Foi feito sexta-feira, dia 1º de agosto. 1º de agosto. Mas vamos lá então. O nosso objetivo hoje é o Livro dos Médiuns. É esse aí? Pega, empresta aí. Então, se você não tem intimidade com ele, o Livro dos Médiuns é esse que está aqui. Dia 1º de agosto, agora, o Céu e o Inferno completou 160 anos. Este aqui é um dos 5 livros. Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos e dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. A primeira parte trata do mundo espiritual e da relação do mundo espiritual com o mundo físico. Ele vai escrever depois para isso o Livro dos Médiuns. Não, a Gênese. Não, primeira parte não, eu embolei. Primeira parte trata do que é Deus. Deus, a natureza e os espíritos, o mundo espiritual. Ele vai escrever mais tarde a Gênese. A segunda parte ele vai falar dos espíritos. Aí ele vai escrever o livro e da interferência dos espíritos no mundo físico. Ele vai escrever o Livro dos Médiuns. A terceira parte trata das leis morais. E ele vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte vai tratar de quê? Vai tratar as dores e as consolações. E ele vai escrever o livro O Céu e o Inferno. Então vamos lá. Livro dos Médiuns. Pontos de importância para a humanidade. Primeiro ponto, sistematização da mediunidade. No Livro dos Espíritos, a primeira questão é: que é Deus? Por quê? Se ele não conseguir oferecer para o leitor material que ajude o leitor a entender Deus, dentro das nossas possibilidades limitadas e muito limitadas ainda, não tem como avançar na obra. O Livro dos Médiuns, qual é o primeiro quesito? Qual a primeira questão dele? Ele vai perguntar: que são os espíritos? Que é o espírito? O que é o espírito? Se ele não conseguir colocar material para nós, você não é obrigado a ler e aceitar na existência dos espíritos. Mas você não vai ficar com uma pulga atrás da orelha, como se diz popularmente, não. Você vai ficar com um caminhão de pulga, e um caminhão grande. Porque ele vai levantar tantos pontos, que se você não tinha parado para pensar, você vai ter material para pensar, e muito. Então, que são os espíritos? O que é o espírito? E ele vai detalhar isso para nós. Se existe espírito e se existe interferência de espírito desencarnado na condição de nós, espíritos encarnados, a mediunidade acontecendo. Sem espíritos não tem mediunidade. Sem Deus não tem doutrina espírita. Temos que pensar nisso. Então, o primeiro ponto é esse: sistematização da mediunidade. E Kardec classificou a mediunidade em 2 grupos, que são as mediunidades de efeitos inteligentes e a mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade de efeitos físicos, você ouve barulho, raps, né? Barulhos, movimentos, movimento de objetos sem a colocação, materialização, desmaterialização de objetos, materialização ou desmaterialização de parte do corpo humano, transporte de objetos de um lugar para o outro. Escrita direta é um fenômeno de efeitos físicos. A escrita pela psicografia já é um fenômeno de efeitos inteligentes. Efeito inteligente, psicografia, vidência, aquilo que mexe com os 5 sentidos nossos. E a efeitos físicos, aquilo que qualquer pessoa pode ver. O Falcone está psicografando o Dr. Jacó na segunda-feira, fazendo orientações. Quem olhar vai ver o quê?
o Falcone escrevendo. Que conversa fiada, o Falcone que está escrevendo aquilo. Não tem uma máquina, não tem um equipamento que prove para um incrédulo que tem um espírito atrás do médium escrevendo. Mas a mediunidade de efeitos físicos só não enxerga quem é cego. Só não escuta quem é surdo. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha uma mediunidade ostensiva, o fenômeno é de uma intensidade tal que aglomera átomos, que nós vamos colocar isso na base dos fluidos, que está no capítulo 14 da Gênesis, nós vamos colocar isso na base de ectoplasma, que também está no livro da Gênesis, está no livro dos médiuns. Esse é o primeiro ponto, então. E ele trouxe organização ao que antes era tratado como misticismo e como medo. A quantidade de homens e mulheres, mais mulheres do que homens, que foram mandados para as fogueiras da Inquisição, porque viam espíritos, porque recebiam espíritos, porque tinham comunicação. Se vocês quiserem, anotem um livro extraordinário. Já citei 5 livros. Eu citei o de Kardec, o livro dos Espíritos, e 4 livros. Já citei 6 livros. Eu citei Roma e o Evangelho. Vamos para o 7º livro. Você vai... Perdi o fio da meada. Eu fui falar dos outros. Esqueci desse. Você vai ler... Você estava falando das pessoas que iam para a Inquisição. Muito bem, muito obrigado. Nada como ter um guia, e tinha que ser uma mulher, né? Uma guia. Ser um guia, mas eu uma vou guia substituir. 7º livro que eu vou citar então. Vamos anotar. Leon Denis, Joana d'Arc Médium. Joana d'Arc Médium. Ela foi abandonada pela igreja. Ela foi abandonada pelos franceses, ela foi abandonada pelos ingleses. Viveu os últimos tempos dela, os últimos meses dela, numa gaiola, elevada acima do chão, e ela conversava com os espíritos. E era uma garota de 14, 15, 16 anos, não sabia ler nem escrever, de uma vila, de um aglomerado de menos de 20 casebres, na província de Domremy, na França. E ela levanta o exército francês, reúne o que os generais não conseguiam, ela une porque o exército era composto muito por mercenários e liberta a França dos Estados Unidos. Por quê? Porque se os Estados Unidos, da Inglaterra, porque se a Inglaterra estivesse dominando a França, se a França estivesse sob o domínio da Inglaterra, não haveria clima para séculos depois eclodir a doutrina espírita. Não porque os ingleses sejam pior do que os franceses, mas a metodologia de raciocínio religiosa dos ingleses é mais fechada do que a dos franceses. Não é esse o nosso objetivo agora. Então, essa organização permite um estudo sério e seguro da mediunidade, e no capítulo 17, se quiserem anotar, está lá. Toda faculdade mediúnica é suscetível de desenvolvimento, como todas as outras faculdades. A faculdade mediúnica não é propriedade do médium. Todos nós somos médiuns? Sim e não. Todos nós podemos sentir em algum grau a presença dos espíritos. Mas para a doutrina espírita será chamado de médium aquele em que o fenômeno tem uma certa repetição. Vamos lá. A Lourdes, quando tinha 15 anos, sonhou que ia morrer um parente dela. 3 dias depois morreu uma tia. Com 32 anos, ela sonhou que ia cair um avião grande. No dia seguinte, caiu um avião na França, na Inglaterra, no Brasil, seja onde for. Com 50 anos, a Lourdes sonhou que um maremoto enorme ia destruir vários países. Veio uma tsunami. Ela é médium de precognição. Ela sente o fenômeno antes do fenômeno acontecer. Mas, para a doutrina espírita, isso não está tendo uma certa regularidade, uma certa frequência. E se nós pegarmos a maior antena mediúnica que nós tivemos no século passado, e talvez a maior antena mediúnica ostensiva que a Terra já teve, que foi Chico Xavier, precisamos lembrar a frase dele: o telefone toca de lá para cá.
Médium vidente não é aquele que olha e diz, atrás de você, entre você e a Carol, tem um espírito aí assim, 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 assado. O médium vidente só vai ver o espírito se o espírito quiser que ele veja. Ou se o mentor do médium, ou um dos espíritos presentes com condição de direção da reunião de hoje, quiser que o médium perceba. Dá para entender isso? Pega o lápis. Vou escrever um poema aqui de Castro Alves. Não é assim que a banda toca. O telefone precisa de tocar de lá para cá. De lá para cá. Então vamos em frente? Vamos. A experiência nos mostra que entre os médiuns há os que possuem aptidões especiais para quê? Para coisas diversas. Seja para música, seja para poesia, seja para escrever romances, seja para escrever obras didáticas, as mais diversas situações. Muito bem, segundo ponto, esclarecimento sobre o mundo espiritual. É através da mediunidade, da mesma forma que o físico e o químico usam instrumentos, reações químicas, tem aparelhos para dizer que o ferro tem tantos átomos, o chumbo tem tantos, o titânio tem tantos, os elementos da tabela periódica, tem como mensurar isso. Da mesma forma que o astrônomo usa o telescópio, o cientista usa o microscópio para examinar o extremamente grande, o extremamente pequeno, Allan Kardec vai usar a mediunidade para penetrar no mundo espiritual e trazer de lá as informações sem misticismo, sem necessidade de rituais. Você vai, por exemplo, na Umbanda, no Candomblé e em outras práticas onde a mediunidade está presente, para começar a reunião é 1 hora, 2 de rituais de preparação. A doutrina espírita, uma reunião começa com uma prece e pronto. E estamos no clima. Não tem hierarquia, não tem nada disso. Então o que nós vamos ver? Os espíritos são as almas dos homens e mulheres que viveram na Terra. Você vai ver isso no livro dos médiuns. Mantém a sua personalidade, virtudes e vícios após a morte. Meu pai desencarnou, ele bebeu durante anos. Todo dia antes do almoço ele tomava uma latinha de cerveja ou uma garrafa de cerveja ou tomava uma dose de pinga. E fumou durante 52 anos. Felizmente para ele, alguns anos antes de desencarnar, ele parou com álcool e parou com tabaco. Os pulmões já estavam comprometidos. O fígado já estava comprometido. Mas ele entrou no mundo espiritual sem a dependência direta, mas não livrou-se das consequências das atitudes, lei de ação e reação. Há algum tempo, ele me disse, vou reencarnar. Vou começar um curso de preparação para a reencarnação. Eu disse, pai? E qual que é o prazo? Ele me disse, mais ou menos entre 20 a 40 anos. Se eu for um aluno aplicado e houver condições, daqui a 20 anos mais ou menos, eu começo a preparar para reencarnar. Se não, vai demorar uns 40 anos. E eu fiz uma pergunta a ele que estava na ponta da língua. Eu raramente pergunto alguma coisa aos espíritos. Eu pergunto quando estamos num assunto. Se um espírito estiver conversando comigo sobre a Tuca, eu posso perguntar alguma coisa da Tuca. Mas eu fazer uma pergunta da Tuca ao acaso, não faço isso porque eu sei que o tempo dos espíritos é muito sagrado e as tarefas são muito grandes. Aí eu perguntei para ele, vai trazer alguma consequência para a próxima reencarnação das atitudes da última? Ele coçou a cabeça e falou comigo, você sabe o que eu vou trazer? Comprometimento cardiorrespiratório. E ainda algumas alterações na área do aparelho digestivo por causa do fígado. Ele parou de beber, mas ele lesionou o corpo físico dele e isso refletiu no perispírito. O livro dos médiuns vai explicar isso nos mínimos detalhes, cientificamente. E nós vamos ver o seguinte, a situação prática. Nas reuniões mediúnicas que Kardec fazia, como pesquisador que era na época, ele fazia evocação. Hoje, na maioria dos centros espíritas, não evocamos espíritos. Abrimos a reunião e te diz, Jesus, utilizando as possibilidades, as ferramentas humanas, mentais, emocionais do grupo, que possam vir os espíritos a quem tenhamos condição de esclarecer. É como uma escola que recebe alunos. E na escola
Fernando Lobo, aqui em São Mateus, podem ter alunos ali medíocres, que repetem a mesma série 3, 4 anos seguidos, limitados intelectivamente, e podem ter ali gênios. Pode ter um Aristóteles entre o grupo dos alunos, pode ter um Einstein entre o grupo de alunos. Terceiro ponto, o livro dos médiuns é uma contribuição para o autoconhecimento. Quem sou eu, de onde eu vim, por que e para que eu estou aqui? O médium precisa se conhecer, disciplinar emoções, vigiar pensamentos. É muito fácil vigiar a vida dos outros. Mariana, você com esse paletó de novo, você veio com ele a semana passada, semana atrasada você não veio, a retrasada você veio. O que eu tenho com o raio do paletó da Mariana? Deixa o paletó da Mariana em paz, Falcone. Então é aquilo que Jesus diz, vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho. Vejo defeito em todo mundo. Esse povo aqui, conheço tudo, não sei os problemas de cada um deles. Se juntar tudo não dá um. Olha, Falcone, por que eu não falo assim? Esse povo aqui, eu conheço as virtudes de todos eles. Vai dizer que quem aqui que não tem virtude? Podemos não ter a quantidade e a intensidade que gostaríamos, mas que já temos virtudes, temos. Então vamos ver isso. A prática mediúnica exige humildade, paciência e fé raciocinada. Tem médico que recebe espírito destrambelhado e não sabe nem o que está acontecendo? Tem, mas a doutrina espírita criou uma metodologia. Os gregos não criaram a matemática, mas eles organizaram a matemática. Dá para entender isso? Nós temos que pensar nisso. Há uma metodologia, tem princípio, meio e fim. Os espíritos me dizem, não queira correr antes de aprender a andar, em qualquer setor da vida humana. Vou fazer a semana que vem agora, sábado que vem, eu completo 71 anos. Estudo música desde os 6 anos de idade. E eu aprendi e toco com 2 instrumentos melódicos, clarineta e saxofone, mas eu nunca estudei harmonia. Música é melodia, harmonia e ritmo. Melodia e ritmo eu sou bom, harmonia eu sou fraco. Sabe o que eu estou fazendo atualmente? Voltei para o banco da escola. Estou estudando harmonia, para poder saber pontos que eu ainda não domino. Naquilo ali eu sou fraco. Então o que você é fraco? O que você é forte? A prática da mediunidade nos dá essa humildade. Eu não sou dono da verdade. E mesmo em melodia e ritmo, eu sei me virar. Meu avô Biagio Falcone dizia que música é uma arte tão desafiadora que quanto mais você estuda músicas, mais você sabe que não sabe nada. Podemos dizer isso de espiritismo. Uma reencarnação só para estudar Kardec, vou rir, kkkk. Não dá nem... É como a gente querer que uma criança que balança um coco, escuta o som da água lá dentro, tenha forças para pegar ferramentas, uma criança de 3, 4 anos, que já aguenta segurar um coco, maduro, com a casca e tudo, querer que a criança descasque o coco. Não temos jeito. A importância da mediunidade se torna ferramenta de reforma íntima. Capítulo 20, se quiser, anota aí. O verdadeiro médium é reconhecido pela sua moralidade e pelo desinteresse. Começou a ganhar presente, começou a ser tratado como alguém especial, não tem nada disso. Vai dar encrenca, vai desandar como o outro, vai dar caroço nesse angu. Vai dar trilhas da libertação. Vai dar trilhas da libertação, que nós vamos começar a estudar agora nas noites de quinta-feira, vamos começar a estudar capítulo a capítulo. A faculdade mediúnica, como todas, se desenvolve pelo exercício, mas é necessário que esse exercício seja feito com método e prudência e que se evitem excessos capazes de prejudicar a saúde física e mental. Eu sou médium, agora eu vou ficar à disposição dos espíritos para psicografar 12 horas por dia. Chico Xavier, que é, como eu disse, a maior antena, Divaldo, Ivone, Raul, Zíbia Gama e outros mais, Zilda Gama e outros mais, tinham suas tarefas pessoais,
Chico trabalhou, é aposentado. Divaldo trabalhou, é aposentado. Raul foi professor de física. Ivone costurava para sobreviver. Era uma pessoa humilde, de limitações em termos financeiros. Um médium impaciente ou vaidoso pode acabar atraindo espíritos inferiores que alimentam sua ilusão de superioridade. Em centros sérios, o estudo e o trabalho voluntário ajudam o médium a reconhecer suas tendências e buscar equilíbrio emocional e moral. Na FEAC, para você estar na tarefa mediúnica, é o tronco da árvore. Você tem que ter ground, raízes. Tem que estar em pelo menos um grupo de estudos e ter pelo menos uma atividade no setor de assistência e promoção social. O evento que vai ter agora para os médiuns passistas, a reunião do Dan, olha essa frase. Olha essa frase. É isso? Muito delicado. Então, buscar equilíbrio emocional e moral. Temos que ter cuidado. Disciplina. O que Emmanuel convida, Chico? Disciplina? Disciplina. Mas não é disciplina para eu dizer para ele, você está muito indisciplinado, você está muito X, você está muito Y. Não, é para aplicação individual. É para aplicação individual. E antes da disciplina ele chama para o estudo, né? O estudo. Senão, como é que fica? Quem não acredita na força da disciplina, diz André Luiz no livro Agenda Cristã, desça a ladeira no carro sem freio. Pega uma bicicleta, uma moto, um carro, para debaixo do viaduto, coloca ele em movimento sem freio. Pode ser 1h da manhã, tem ninguém na rua. A possibilidade de você chegar lá na Padre Café com equilíbrio, você vai passar muito aperto. Não tem nada. A polícia vigiou, tá todas as ruas. Vamos fazer um teste, como é que fica? O cara vai ter que ser muito bom no volante para chegar lá na Padre Café, no Colégio dos Jesuítas, por impulso, sem cometer um acidente, sem capotar, ou seja o que for. Quarto passo, combate a superstição e o fanatismo. O livro convida ao exame crítico das comunicações espirituais. Jesus já dizia, não creiais em todos os espíritos, verificais primeiro se eles vêm da parte de Deus. Recebi um negócio aqui. Quanto mais fungar, quanto mais gesto fizer, quanto mais barulho fizer, menos conteúdo tem. Menos conteúdo tem. Espíritos mentirosos, zombeteiros, existem e devem ser identificados. Aí, gente, tem hora que a gente olha para o colega e fala assim, te conheço, não vem que não tem. Por que eu conheço ele? Porque eu tenho aquilo ainda dentro de mim. Semelhante atrai semelhante. Protege contra enganos, idolatria e uso irresponsável da mediunidade. Nós temos em Juiz de Fora instituições em que médiuns foram, ou ainda são, idolatrados. A pessoa chega, todo mundo se silêncio. Chegou o médium, chegou a médium da casa. Paz, boa noite, boa noite, boa noite. Nós temos um médium no estado vizinho nosso aqui, que o centro espírita dele recebe muitas doações, e é tudo com câmera há anos. Quando o carro para com ele na porta, o centro para. As telas, tem televisão para tudo quanto é lado, mostram, tem um cara com cameraman, as telas mostram ele descendo do carro, com o motorista e não sei o que, e a entrada dele na recepção. Quem está no salão já vai vendo tudo. Quando ele chega no salão é aplaudido, até que assume o local lá e dirige a reunião, etc, etc. Ele gosta daquilo. É um carnaval no bom sentido. Precisava, é médium mesmo. Não é médium, como é que fala? É mistificador. Não. É médium, produz fenômenos, tem comunicações, mas ele se sente, ele é recebido como um príncipe, um senhor feudal, uma autoridade chegando. Eu quero marcar um horário para falar com o médium X da FEAC, eu quero marcar um horário para falar com o médium Y da FEAC. Conversamos nos corredores. Conversamos, não tem hora marcada com ninguém, não. Não tem dia e hora, audiência marcada, nada disso. Então, protege contra esses enganos, a idolatria. Se quiser anotar, capítulo 24. Toda comunicação deve ser examinada à luz da razão e da moral. Razão, bom senso.
e moral. Temos hoje livros com capas maravilhosas, papel de primeiríssima qualidade, obras de uma beleza extraordinária. Mas como dizia o professor Passini, torce ela, literatura pobre, linguagem pobre ou rabuscada, conteúdo doutrinário baixíssimo. E são vendidas a preços, você compra o livro pela capa, você compra o livro, a embalagem valoriza o produto, já diz o marketing, sem problema nenhum, mas temos que ter cuidado. Ainda no capítulo 14, não aceitemos, pois, sem exame, tudo quanto venha dos espíritos. Submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da lógica. Então nós vamos ver que há casos de pessoas que chegam no centro espírita se julgando amaldiçoadas, perseguidas, macumba, isso, aquilo, um medo. O livro dos médiuns desmistifica esse medo que nós temos dos espíritos. Os espíritos não estão no céu, nem nos infernos. Os espíritos estão aqui. Assista um filme que não é espírita, mas que trata de espíritos. Se chama Cidade dos Anjos. Passamos na FEAC. Tem um cidadão deitado na cama e ele vira e fala assim, tem 2 espíritos, 2 anjos, espíritos desencarnados dentro do quarto. E ele vira e fala assim, eu sei que vocês estão aqui. E se vocês quiserem, vocês podem me curar. Eu não quero e não posso morrer agora. Um deles sai, daí a pouco volta com a autorização de aplicar biomagnetismo nele. Então, queridos, os espíritos estão aqui, Mateus fala, ao alcance das nossas mãos. Aqui agora encarnados nós somos menos de 20 pessoas. Esse grupo, os espíritos estão trazendo espíritos que não conhecem mediunidade, que ainda estão numa fase de aprendizado no mundo espiritual, para aprender com vocês. O grupo que acabou ainda há pouco, o Livro dos Espíritos, com a Verônica e outros coordenadores, espíritos participando. Espíritos, não somos nós, os alunos aqui de cada grupo de estudo. Eu tenho um grupo de estudo tão fraquinho, são só 6 pessoas. Você não calcula a quantidade de espíritos que tem ali, com interesse naquela área, e os seus comentários e a sua energia é muito importante. Quantas horas, hein? Perdi o fio da meada. Você falou que é até às 6 horas, né? Não pode, eu tenho um enterro às 4 horas, às 5 horas. Mas vamos lá, passo 5. 4h15, 4h15. Quantas horas? 10 para as 4. Jesus, toma conta. O livro dos médiuns é para o desenvolvimento do espiritismo. Por quê? Estrutura de maneira ética, correta, moral, as reuniões mediúnicas, as práticas nos centros e o uso da mediunidade. Fundamenta com seriedade, disciplina e caridade e dá importância ao estudo e vivência do Evangelho. Não existe mediunidade com Jesus sem Jesus. Eu vou fazer do meu jeito. A FEAC está cheia de regras. Quem quer sair comigo? Vamos fundar um centro espírita? Vou começar a fazer umas reuniões lá em casa. Aqui está muito cheio de regras. A disciplina aqui é muito séria. Vai. Acompanha o doido. Temos que pensar nisso. Então, coloca toda uma estruturação. Mal a pessoa funga, dá um streamlink, é mediunidade. Leva para a reunião mediúnica. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Afonso tem dinheiro. É uma pessoa de excelentes condições financeiras. Resolve comprar uma motocicleta. Para ali fora, perto da motocicleta do Falcone, olha para um lado, olha para o outro. E diz, eu vou comprar um troço desse. E compra uma XRE 300. Não estou nem falando numa Harley Davidson 1.200 cilindrada, numa BMW 1.600, não, 300 cilindrada. Aí o cara mostra como é que liga, como é que não liga, não sei o que, aquela história toda. Ele senta, engrena a primeira, acelera e tira a mão da embreagem. O Afonso não sabe andar de bicicleta. Você sabe o que vai acontecer. Desastre. Desastre. Ou sabe andar de bicicleta, mas tem muito tempo que não anda. O programa está aqui dentro da mente dele. Então não adianta ele ter dinheiro para comprar uma moto.
Ele precisa primeiro voltar a andar de bicicleta um pouco, depois começar a ter aulas, uma moto-escola, para poder tirar a carteira, porque se a polícia parar, mesmo ele estando andando correto, se a polícia parar e ele não tiver a carteira, vai dar multa, vai ter autuação. Nós temos que pensar nisso. Então, estrutura reuniões mediúnicas de maneira séria, com seriedade, disciplina e fundamentada na caridade. Não é reunião de curiosidade, é caridade. E a importância, porque sem essa base, o Espiritismo perderia toda a parte nobre das práticas mediúnicas. Ou seja, não se cobra nenhum trabalho realizado na sessão mediúnica. Na sessão mediúnica, de jeito nenhum. Mas a outra questão, caridade. Então, eu venho fazer a caridade. Não, eu venho receber a caridade dos espíritos que me toleram. Hoje é dia de reunião mediúnica, vamos na FEAC fazer caridade. Nós vamos receber a caridade dos espíritos. Nós vamos receber a caridade. Os centros espíritas se organizam hoje com base direta neste livro. Embora que o que Mateus fala há mais de 40 anos, há mais de 40 anos, antes da FEAC funcionar, ele já falava isso lá no grupo Espírita Mateus, na Casa da Fanda. Chegaremos em breve aos dias de centro espírita sem reunião mediúnica. Eu fui falar numa cidade próxima daqui, respeitosamente vou abster o nome, vou contar o milagre, não vou contar o santo, e tinham representantes de várias instituições espíritas da reunião. A Valéria foi comigo, minha namorada. E na hora do intervalo, alguns companheiros vieram conversar comigo porque tiveram vergonha de falar de público. O tema era mediunidade com Jesus. E eles disseram: Falcone, não temos reunião mediúnica mais. Eu digo: por quê? Não tem médiuns na casa? Temos até alguns médiuns. Não tem quem dirige. Não tem quem dialoga com os espíritos. Uma reunião mediúnica, temos médiuns que os fenômenos acontecem por intermédio deles, mas temos que ter os esclarecedores, o dirigente. Uma orquestra tem músicos, tem o espala, que é o primeiro violino ou o primeiro clarineta, se for numa banda de música, mas temos que ter um maestro, que tem um certo conhecimento de todos os segmentos. E muitos centros espíritas não temos. Os médiuns, depois então dessa bendita pandemia, que eu dei um outro nome, mas estou proibido de falar. Então, nós vamos ver o que. E agora está tudo sendo comprovado pelo avanço da ciência. O que acontece? Muitos médiuns acomodaram, aposentaram. Chico Xavier trabalhou até os 92 anos. Chico psicografava a lápis. No final, nos 3, 4 últimos anos, ele começou a usar caneta porque ele não tinha força para apertar o lápis no papel. Só aí que ele passou para a caneta. Só aí que ele passou pela caneta. Então, os centros espíritas se organizam. Na introdução do livro dos médiuns, vamos ler: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E se nós formos ver aqui, quando abrimos o livro, o título do livro não é só o livro dos médiuns, mas está aqui, o livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos evocadores. Vamos trocar evocadores aqui por dirigentes, esclarecedores, dialogadores. Sexto passo, são apenas 50. Uso responsável da mediunidade. A mediunidade é uma missão de serviço, não privilégio ou espetáculo. Os médiuns não são artistas. Uma das vozes mais admiráveis para mim, Mercury. Aquele homem conseguia fazer com a voz algo extraordinário. Era um star, era uma estrela, era um gênio no campo da voz. Muito bem, aquilo era uma missão. O homem que inventou o clipe na música, mudou a maneira de dançar, mudou a maneira de expressar no palco, Michael Jackson. Temos como dizer que Michael Jackson não era uma genialidade no palco? Agora, quem era Mercury na vida particular?
Quem era Michael Jackson na vida particular, sem querer nos intrometer da vida deles? Vamos para o nosso Supremo Tribunal. Homens inteligentíssimos, com uma capacidade intelectiva no campo do direito, são autoridades, mas se tornaram em autoritários, sem nenhuma crítica da nossa parte. Talvez se estivéssemos no lugar deles, faríamos algo semelhante, ou até pior. Dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Então, nós temos que pensar nisso. Vamos ver aqueles artistas do Circo de Soleil, fazem coisas assustadoras. Eles contrariam a gravidade. E o preço que eles pagam para aquilo? Aqueles merecem aplauso. Eles estão fazendo aquilo como profissão, sobrevivendo graças àquilo. O médium não sobrevive. A mediunidade é uma missão de serviço, não privilégio ou espetáculo. Usada para fins materiais, vaidade ou comércio, traz desequilíbrio ao médium. Ela promove ética e compromisso com o bem comum. Capítulo 28, se quiser anota. A mediunidade é sagrada e deve ser praticada com humildade e dedicação. Com humildade e dedicação. Chico Xavier dizia que cada livro, Emmanuel dizia para ele que era mais um filho. O homem teve mais de 400 filhos. Vai ser, como é que fala, reprodutor assim, lá em Astolfo Dutra, como diria o outro. Então, uso responsável. No capítulo 28, vamos ver. A mediunidade é uma faculdade que Deus concede a certos homens e mulheres para o bem de todos. Ela não deve servir a interesses materiais nem à satisfação da vaidade. 7º passo. Diálogo entre a ciência e a espiritualidade. É através da mediunidade que determinados pesquisadores têm se interessado pelo Espiritismo. Com um grupo de 9 outros companheiros, eu fui para os Estados Unidos e fomos pesquisados pelo Dr. Andrew Newberg, um dos 3 homens da top of line, da linha de frente da física quântica e da neurociência. Ele pesquisa desde monges budistas que ficam em meditação durante dias e horas sem comer, freiras contemplativas, pessoal da igreja gospel, os mais diversos fenômenos de alteração da personalidade através do êxtase. E um trabalhador da casa, o Dr. Alexander Moreira e o Dr. Júlio Pietro Pérez, ligados a esse pesquisador, levaram 10 médiuns do Brasil. E nós viramos cobaia, passando pelas experiências, sendo submetidos a toda uma metodologia científica. Eu nunca respondi tanta pergunta na minha vida. E era para pesquisar a psicografia. E deu 43 ou 42 fenômenos cruzados. Efeitos físicos, comunicação, vidência. E aí nós entramos no transe e começamos a descrever os espíritos que fizeram parte da mocidade dele na faculdade, da família dele, o patriarca da família dele e da secretária dele. E começou... Teve uma das enfermeiras em um dos médiuns, na hora de fazer a injeção de contraste, pegou uma artéria. Os espíritos pegaram o ectoplasma e não saiu uma gota de sangue. Pesquisa o que é artéria. É como uma rodovia de alta velocidade, esguicha sangue lá no teto. Então, foi uma experiência, aquilo despertou uma série de outras faculdades universidades a repetirem o fenômeno. Kardec estudava os fenômenos com método científico. Um rapaz que foi trabalhador da FEAC uma época, o Marcelo Gulão, se desenvolveu mestrado e doutorado em cima do método científico de Allan Kardec. Ele criou um método para pesquisar a mediunidade, que até então a ciência não tinha nenhuma pesquisa nessa área. Kardec incentiva a observação, repetição e análise racional dos fatos espirituais. Une a fé e a razão, abrindo o espiritismo ao diálogo com a ciência. Pesquisadores modernos estudam mediunidade e experiências de quase morte com base nos princípios que estão no Livro dos Médiuns. Assistam um filme como Ghost,
um dos filmes mais pobres de produção de dinheiro para ser produzido nos Estados Unidos. Causou um boom. Só não foi apresentado no mundo árabe. Fora disso, apresentado em mais de 80 países diferentes. E ali mostra a mediunidade de uma mulher que não era médium. A mãe dela era médium, a avó dela era médium, ela ajudava e ela começou a copiar aqueles trejeitos para poder ganhar dinheiro, até que de repente a mediunidade eclode, mostrando que a mediunidade pode surgir na criatura em qualquer fase, em qualquer faixa etária. Dá para entender? Então, a mediunidade é a oportunidade do diálogo entre a ciência e a espiritualidade. Capítulo 2º do Livro dos Médiuns. O Espiritismo caminha ao lado da ciência. Ambas têm por missão descobrir as leis da natureza. Dr. Jorge Andréa, com o médium Divaldo Franco, e o cientista Dr. Charles Richer, prêmio Nobel, estudaram a mediunidade sobre a ótica científica. Em certos grupos espíritas, há grupos de estudos que comparam fenômenos espirituais com as descobertas da neurociência, física quântica e psicologia. Vale a pena lembrar o maior médium que os Estados Unidos teve, que é Edgar Cayce. Anota esse nome e depois pesquisa lá nos programas de busca. Edgar Cayce. Ele entrava em transe sonambúlico, ele era protestante. E como protestante não acreditava em reencarnação. Mas quando mediunizado, ele acreditava, ele dava informações mediúnicas. Um dia chega uma jovem levada pela mãe com um problema muito sério no rosto, uma nefralgia de trigêmeo, uma dor insuportável, vocês não podem imaginar. Dor do parto perto de nefralgia de trigêmeo é água com açúcar. E ele vira mediunizado e fala, o problema desta jovem não está nesta vida, ele usa o termo vida, está numa outra reencarnação. A partir daquele dia, ele começa a falar abertamente sobre reencarnação em transe. Mas quando despertava, continuava não acreditando e negando a reencarnação. Olha só como é que foi, como é que pode. A mediunidade é o reencontro, permite o reencontro com os entes queridos e a justiça divina. Porque senão, como explicar? Qual mãe que quer ficar no céu sabendo que o filho ou a filha está no inferno? Vai dar encrenca. Alivia o luto, combate o medo da morte e fortalece a fé. Amanhã nós temos a reunião de entes queridos. Quem aqui nunca veio numa reunião de entes queridos? Levanta a mão, deixa eu ver. Venham. Venham. Amanhã, 4 pessoas. Não é para espetáculo, não. É para ver a situação que as pessoas chegam. Por quê? Porque não tiveram acesso às informações que a doutrina espírita. Até hoje os padres, os pastores ensinam que morreu. Né? Nas igrejas pentecostais, naquele movimento na igreja católica, como é que chama? Carismática, eles falam em vozes, comunicam, mas dizem que é ou o Divino Espírito Santo ou o demônio. Então o que comunica no centro espírita não é o Espírito Santo. Então só o demônio, é interpretação. Muito bem, 8º e último ponto que eu fiz aí nas minhas catalogações, a alma conserva sua individualidade após a morte, está no capítulo 1º. Então aquela teoria que nós somos uma gota d'água, que quando morre volta para o oceano, perde toda a estrutura evolutiva. Como é que essa gota d'água depois... Como é que você consegue? Você pega um conta-gotas, põe uma gota d'água no copo. Você consegue pegar aquela gota d'água de novo? De jeito nenhum. Então, consolação e esperança. No capítulo 1º está escrito, a morte não é senão a separação do corpo e do espírito. A alma conserva sua individualidade após a separação. E mais do que nunca nessa obra, Kardec vai explicar o que é alma, o que é espírito, mostrando que é a mesma coisa. Mas para fins didáticos, ele vai usar espírito para quando está desencarnado e alma para quando está encarnada. Então o espírito é uma alma desencarnada e a alma é um espírito encarnado. A Mônica está aqui do meu lado, é uma alma. Mateus está aqui no ambiente, é um espírito. É só para fins didáticos. A morte não é senão a separação do corpo e do espírito.
conserva a sua individualidade. E as reencarnações estão ligadas uma às outras como elos de uma corrente. Por que a Kátia, ao desencarnar ali debaixo das rodas de um carro, num acidente, teve que desencarnar daquela maneira? Mateus contou um pedaço da história, Camilo contou outro, Divaldo completou. Ela estava acertando contas com a própria consciência, não é com Deus, com Allan Kardec, com Buda, com Nossa Senhora Aparecida, não. É com a própria consciência, de fatos acontecidos há 700 anos passados. Se eu emito um cheque sem fundo, meu nome vai para o Serasa, modo de dizer. Acho que precisa de uns 2 ou 3 para o nome ir para o Serasa, não sei não. Graças a Deus e ao meu esforço pessoal, meu nome nunca foi para o Serasa. Então nós temos que pensar nisso. Jesus diz, eu sou o caminho da verdade e da vida, mas ninguém passará por mim enquanto não pagar o último cetil. A quem? A própria consciência. Então, vamos acertar nossas contas de uma vez. Eu não gosto de jeito nenhum de fulana, de fulano. Vai lá e faz as pazes. Mas foi ele que me perseguiu, foi ele que me prejudicou, foi ela que me traiu. Faz as pazes. Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho. Último trabalho do Rogério. Dali fora. Reconciliação. Reconciliar. É a nossa palavra desse ano. Assim, muitas pessoas que perderam entes queridos encontram conforto nas palestras, nas mensagens, nas reuniões, no esclarecimento, no atendimento fraterno, na leitura de obras, porque veem que seus entes queridos não morreram. Como eu costumo dizer na reunião de entes queridos, brincando, morreu o que é morrível. Aí eu dou uma pausa. Eu falo com o pessoal, ficou horrível, né? Deixa eu consertar. Morreu o que é mortal. Mas o espírito sobrevive. Vamos ver quem leu Paulo e Estevão. Numa das cartas, Paulo vai dizer que nós temos corpo corruptível e corpo incorruptível. Jesus diz, eu voltarei ao Pai, mas eu vos preparar-vos outras moradas. Para quem? A morada para esse corpo? A hora que eu, espírito, sair dele, desligar-me dele, é cemitério. Ou hoje, porque está na moda, necrotério. Mas o quanto possível, optem pelo cemitério. Necrotério é o assunto para outro dia. Não dá para a gente conversar agora. Assim, o que acontece? Isso transforma o luto em esperança e gratidão, pois entendem que o amor verdadeiro não morre com o corpo. Vamos concluir. O Livro dos Médiuns não é apenas um manual técnico. Leia e você vai saber o que é fio positivo, o que é fio negativo, o que é neutro. 110, 220, 330. Não é isso. Mas um instrumento de elevação moral e consolação espiritual. Segundo, Allan Kardec nos ensinou que a mediunidade deve ser guiada pela razão, pela moral e pelo amor ao próximo. Olha que trindade. Razão, moral e amor ao próximo. Conclusão, é uma obra que continua viva, inspirando centros espíritas, médiuns e estudiosos ao redor do mundo. Já completou 160 anos. Já está com quantos? Nem sei. Tem que fazer as contas. 1861. 61, então está com 164 anos. É uma obra que continua viva. Então, que possamos estudar, refletir e, acima de tudo, aplicar. Por quê? A mulher que está levando a mão no saleiro e colocando sal na comida e coloca na quantidade certa e volta o resto do sal para o saleiro, é médium. Médium da panela, do alimento, da comida. A pessoa que está varrendo a rua é médium da limpeza. O professor na sala de aula, se não for daqueles politizados com intenções inconvenientes de fazer lavagem cerebral nos alunos, é médium da instrução, do bem. Toda e qualquer tarefa que você faz é um fenômeno mediúnico. Por quê? Vamos voltar lá em Paulo de Tarso. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam.
E aqui agora tem uma nuvem de testemunha muito boa, está chegando um pessoal muito legal aí. Sejam bem-vindos. Nós estamos cercados pelos espíritos como um peixe dentro d'água está cercado pela água em todas as direções. E estarão próximos de nós aqueles que nós atraímos pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos comportamentos que geram a nossa vibração. Parabéns para vocês, tragam pelo menos um amigo na próxima reunião e que esse grupo possa florescer e gerar resultados. Se você achou que esse conteúdo foi pertinente, curte, compartilha e comente, dá o seu like, assina o canal e ajude-nos a chegar a mais pessoas. E venham, toda segunda-feira, 15 horas e 15 minutos, na sala em frente à livraria da FEAC, a Mônica e mais uma dupla aí estarão conduzindo-nos nessa jornada extraordinária. Allan Kardec, onde estiver, muito obrigado. Como eu costumo dizer, o que ele fez em 14 anos, muitos de nós não faremos em 14 reencarnações. Obrigado pelo convite, pela paciência. Espero de alguma forma ter contribuído e incentivado com esse nosso encontro. Então a gente agradece esse